Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Quero fazer uma segunda pergunta. Obrigado, querido. Quem está com fome de palavra, diz glória a Deus. E eu estou com muita vontade de pregar também. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. A você que está em casa também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está assistindo isso em outro período, que o Senhor te alcance com divina graça em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, obrigado. A partir do verso 40, Deus é bom. Quem achou diz glória a Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele fora tocado, e imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, apenas dorme. Mas riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Coloque a sua Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perto de você. Vamos orar mais uma vez. Deus está nesta casa, nessa noite. Pai, eis aí a tua palavra, eis aí a tua igreja, Senhor, e nessa atmosfera, meu Pai, profética, eu já quero profetizar que os próximos minutos, Senhor, serão minutos de revelação da tua palavra e manifestação do teu poder, pelo intermédio das tuas santas escrituras, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra venha cair em nossos corações como terra fértil e venha gerar, meu Deus, coisas novas em nossas vidas. Meu Pai, que em nome de Jesus todo ladrão de semente seja repreendido nessa hora. O reino das trevas perdeu e o reino dos céus ganhou mais uma vez, nós acreditamos nisso. Fala conosco de uma forma poderosa, Senhor. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. Outrora que o teu poder venha trazer, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor é o protagonista dessa noite, então faça como lhe aprouver, Jesus. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. O maior desafio de um pregador é apresentar Cristo em todas as suas pregações. Se eu tiver que pregar sobre Caim e Abel, você pode ter certeza que
eu vou falar de Cristo. Se eu pregar sobre Abraão, eu vou falar de Cristo. Se eu pregar sobre Sansão aqui, tenha certeza que eu vou citar Jesus. Só que quando nós vamos para o Evangelho, para o Novo Testamento, é quase que impossível pregarmos sem ele estar no meio da pregação. E dentro dessa ótica, nós temos um dos milagres mais populares. Muito provavelmente você já viu ele em ilustrações, você já ouviu ele em outras pregações. Só que meu coração se inclinou em ler ele no livro de Lucas. Você também vai encontrar essa história no livro de Mateus e no livro de Marcos, os outros dois sinóticos. São sinóticos porque são sinônimos. Mas a narrativa que Lucas traz, apresentando Jesus como Filho do Homem, que veio para sentir o que a gente sente, passar o que nós passamos, sentir na pele o que nós sentimos. Então o doutor Lucas, autor de 2 livros da Bíblia, autor do livro de Lucas e do livro de Atos, há quem pense, os grandes estudiosos da palavra, assim como o pastor Jefte, que vai acreditar que esses 2 livros é como um só. Só que pela estrutura de estudo, eles foram separados para melhor entendimento de quem está lendo. Só que o Dr. Lucas, ele traz muitas histórias com um detalhamento muito grande. Ele coloca o tato dele de ser médico, ele coloca a sua expertise de ter pesquisado, de ter investigado profundamente algumas histórias. E dentre essas histórias ele trouxe essa. Jesus, ele estava em Genezaré, para quem é bom entendedor de Bíblia. Jesus, ele tinha expulsado a legião daquele gadareno. Jesus expulsa a legião dele, manda para os porcos se precipitam nas águas. Então os homens daquele lugar ficaram incomodados com aquilo e expulsaram Jesus de lá. Então Jesus se viu na situação de ter que regressar para Cafarnaum. Jesus então, voltando para Cafarnaum, uma multidão, diz o texto, já o estava esperando. É interessante nós observarmos isso, porque Cafarnaum naquela época tinha cerca de 1.500 a 2.000 pessoas morando naquele lugar. Então, considerando que era uma multidão, nós podemos presumir que tinha pelo menos 1/3 lá, entre 500 a 600 pessoas esperando Jesus. E no meio desse impasse, nós temos apenas uma sinagoga naquele período. Tinha apenas uma sinagoga em Cafarnaum, cujo chefe da sinagoga era Jairo. E somente para que você entenda, Jairo, sendo chefe da sinagoga, ele tinha algumas funções. O chefe da sinagoga, para quem é mais antigo de igreja, vai saber o que eu vou falar, é como se fosse o regente de um culto. É como se ele fosse o responsável por um culto. Ele era responsável pela manutenção do local. Ele era responsável pela limpeza do cenáculo. Ele era responsável por manter em organização os rolos que seriam lidos na chamada câmara secreta. Ele era responsável pela armazenagem de cada um deles. Ele era responsável por escalar quem ia pregar. E se faltasse o pregador, o próprio chefe da sinagoga tinha que se encarregar de abrir o rolo da lei, ler, explicar para os ouvintes e também fazer o registro de tudo o que estava acontecendo. Essa era uma das grandes funções. Mas nós percebemos que Jairo, ele era o servo do ambiente, ele era ministro do ambiente. Percebe um detalhe: Jairo, para ser ministro do ambiente, ele não precisa de um microfone para ministrar no ambiente. Apenas o pleno funcionamento do ambiente, nós já sabemos que tem um ministro lá. Quando você vê, por exemplo, esse povo que fica de mão estendida intercedendo por você enquanto você está cultuando. Quando você chega na porta, recebe uma recepção acalorada. Quando você vê um banheiro limpo, quando você vê uma água fresca, tudo isso é para que o ambiente esteja em pleno funcionamento. Todo um ambiente que está em pleno funcionamento, existe ali um ministro. Então eu quero dizer para você, você não precisa estar tocando o instrumento ou estar portando o microfone para ser chamado de ministro. Não. Por quê? Por causa do seu posicionamento, o ambiente continua em movimento.
Então Jairo era um homem dessa forma, ele era um homem que ministrava no ambiente. Me chama a atenção, que ele ministrava no ambiente, só que a sua filha já estava doente, uma filha que tinha 12 anos, quantos anos? Quantos anos? Não, mais forte, fala, 12, ela tinha 12 anos, perceba que ela já estava doente, mas o fato dela estar doente não foi impeditivo para que Jairo continuasse a servir a um ambiente que o alimentava. Eu digo isso porque é um tal de nós falarmos assim: eu preciso fazer o meu arroz, eu não vou lá hoje. Eu preciso ver o jogo do Brasil, eu preciso ver o jogo do Cruzeiro, eu preciso ver o jogo do Atlético. Deixa eu te falar, se você caçar ver o jogo do Atlético, você vai passar raiva. Eu sei do que eu estou falando. Só que nós sempre colocamos várias desculpas para não servir ao ambiente. Só que Jairo nos dá uma lição, a filha doente, e ainda assim ele continuou entendendo que aquele ambiente precisava de que um servo ministrasse naquele lugar. Eu estou pregando para a gente aqui, que talvez o seu mês não foi legal, que talvez você chegou aqui hoje não tão bem, mas lá na porta você disse que está tudo legal. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui, que você fechou o mês no vermelho, que você está vivendo uma quebra, que você viveu uma porta fechada, que talvez tenha um familiar seu, muito enfermo, e ainda assim você está aqui pronto para servir a um ambiente. Eu quero dizer para você, existe uma palavra de Deus para você nessa noite. Aquele que serve ao ambiente, entende o seu papel no ambiente, ele não para de servir, mesmo que a circunstância seja diversa para ele. Nós precisamos aprender com isso, porque quando qualquer coisa acontece com nós, a nossa intenção, a nossa tendência é que nós nos retraímos. Só que Jairo, a filha está doente e ele está lá. Eu preciso estar naquele lugar, porque ministro do ambiente, ele não precisa ser elogiado por ninguém, ele não precisa que ninguém fique batendo nas suas costas e diga: nossa, como é bom o que você está fazendo. Não, o ministro do ambiente sabe que ele vem para servir, ele não precisa de bajuladores, ele só precisa se posicionar. Deus está nessa casa. O ministro do ambiente. Só que quando Jairo ouve a notícia de que Jesus havia desembarcado, a sinagoga ficava a poucos metros da praia. Jairo então deixa o ambiente e corre até Jesus. Eu preciso te dizer, o fato de você servir a um ambiente também, de você ser um ministro, não te impede de correr atrás de Jesus, não. É porque nós entendemos e fomos ensinados que o fato de nós estarmos servindo é suficiente. Ministro de verdade, ele sabe que ele serve, mas ele sabe que ele precisa orar. Ministro de verdade, ele sabe que ele está pronto para servir, mas ele sabe que tem que jejuar. O ministro de verdade, ele sabe que ele precisa se separar. Ministro de verdade, ele vai estar subindo a montanha amanhã para orar em nome de Jesus. Ministro de verdade, ele sabe o que ele precisa fazer, então ele se retira para se encontrar com Jesus. Agora existe uma problemática. Qual, pastor? A filha dele estava passando mal. Antes de Jairo ser ministro num ambiente que o alimentava, ele era ministro na casa em que ele habitava. Nós precisamos entender que antes de sermos servos aqui, somos profetas do nosso lar também. E a necessidade de mover o profeta, ô glória, eu não sei o que te trouxe aqui, mas é tempo de você ser ministro no seu lar também. Tem quanto tempo que você não ora com seus familiares? Tem quanto tempo que você não impõe as mãos sobre a cabeça dos teus filhos? Tem quanto tempo que você não chama sua esposa para orar? Tem quanto tempo que você não unge a sua casa? Mas nessa noite Deus está despertando os ministros do lar. Jairo, ele foi exatamente desse jeito, porque antes do ambiente funcionar comigo servindo, a minha casa não pode parar, porque eu sirvo a minha casa também. Percebe no texto que a Bíblia vai falar que a filha de Jairo estava doente, estava deitada, estava prostrada. Mas para quem é bom de Bíblia vai saber o final da história, que a menina é colocada de pé. Por quê?
Porque diz a palavra do Senhor que Jairo vai e se prostra até Jesus. Isso aqui é poderoso, porque o ato de se prostrar é o ato de se lançar aos pés de uma pessoa. E se lançar aos pés é estar de joelhos. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Entenda que a filha de Jairo só conseguiu ficar de pé porque o pai se lançou de joelhos. Você não está aqui? Meu Deus, enquanto você estiver de joelhos, a tua casa vai estar de pé. Desceu uma autoridade que eu vou profetizar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que enquanto você for ministro do seu lar e estiver de joelho, os seus filhos estarão de pé. A enfermidade não vai pegar, a droga não vai pegar, a prostituição não vai pegar. Por quê? Porque o poder de Deus age através da sua vida. O pai de joelho, a filha de pé. Oh meu Deus, Satanás ele tem um plano estruturado para acabar com as casas, para acabar com as famílias e com os lares. Mas por que disso? Porque os homens, porque as mulheres, porque os verdadeiros ministros, eles se retraíram nas suas muitas rotinas. Mas Deus está trazendo uma verdade para o seu coração. Enquanto você estiver prostrado, não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter conflito, não vai ter escassez, porque vai ter poder de Deus na sua casa. Oh, pelo amor de Deus, se lance aos pés de Jesus e vai ter resposta de Deus para a sua vida. O Espírito do Eterno já está se movendo nesta casa. Isso aqui não é uma quinta-feira para você passar e fazer uma transição para feriado, não. O homem se ajoelha, o homem se prostra. E a Bíblia traz uma verdade. A Bíblia vai dizer, Jesus disse, eu vou lá. Por quê? Porque ministro que serve ao ambiente, ele não volta sem resposta para casa. Eu não sei há quanto tempo que você serve ao ambiente que te alimenta, que é esse. Mas eu preciso te falar, sem resposta você não volta. Eu não estou falando que aqui é uma agência que vai te entregar chave de carro, não. Não estou te falando que você vai entregar chave de casa. Não estou falando que aqui vai ter santo casamenteiro, não. Eu estou dizendo que você vai levar uma palavra para sua casa. Você vai ficar de pé, porque existe uma palavra liberada para a sua vida. Oh glória, o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa noite, sem resposta você não fica, sem palavra você não fica. E sobre essa autoridade profética, receba uma palavra. Receba uma palavra. A palavra foi com ele, oh glória. A palavra começou a caminhar com ele. Só que no meio desse impasse, existe uma mulher. Existe quem? Existe uma mulher que também havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos, que padecia de uma hemorragia, padecia de um fluxo contínuo. E o texto diz que ela falava consigo mesma nos outros evangelhos: se eu tão somente lhe tocar na orla, eu serei curada. No meio dessa multidão, a resposta tinha uma responsabilidade para levantar uma geração, porque essa menina simboliza a igreja. A filha de Jairo simboliza a igreja. 12 na Bíblia é governo. Então existe um governo que está para morrer, uma geração nova que está para morrer, mas a resposta está indo levantar ela. Só que Deus não vai levantar uma geração nova sem antes curar os remanescentes dela. Quem que são os remanescentes? Essa mulher que está padecendo tem 12 anos. Eu estou pregando para alguém que tem muito tempo que serve a Jesus, é servo do ambiente, mas está sangrando por dentro. A mulher estava sangrando. Só que Jesus, ele vai levantar a geração nova? Vai, mas primeiro ele vai ter um encontro com os remanescentes. Perceba o detalhe, para a geração nova ele vai, mas para a geração remanescente ela vem. Por quê? Os remanescentes sabem o caminho da resposta
Os remanescentes sabem exatamente onde está a sua resposta. E os remanescentes, ainda que eles estejam quebrados, ainda que eles estejam arrastados, eles vão correr atrás de Jesus. E isso explica o fato que em plena quinta-feira, 9 horas da noite, pleno feriado, você está aqui. Por quê? Porque você é um remanescente que pode estar sangrando, mas sabe da resposta. Alabaxandarábia. Os remanescentes sabem, cadê eles? Cadê os remanescentes aqui? Existe uma palavra de Deus para a sua vida, viu? Eu não sei há quanto tempo você tem sangrado, mas a resposta vai parar para te ouvir, porque tem uma resposta liberada por aqueles que sangram por causa do Evangelho. Deus é Deus na sua história, mulher. Essa mulher vai, só que detalhe, a Bíblia vai falar que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, que nada puderam fazer. Perceba um detalhe, os médicos são homens. Olha o que a remanescente está fazendo. No meio do caminho, ela está acreditando a homens aquilo que somente Deus pode fazer por ela. E esse é o nosso grande problema, achar que pelas nossas muitas convivências e experiências, isso aqui é muito difícil, eu vou tentar dar um jeito com fulano. Ei, pode até ser que um homem possa ser um suporte de Deus para a sua vida, mas ele não é a resposta de tudo. Mas a mulher gastou tudo. Isso me lembra de Maria. O anjo desce para Maria, pastora Luciana, e fala assim com ela: salve a agraciada, porque você vai gerar o Salvador do universo. Você sabe o que ela fala para o anjo? Impossível, porque eu não conheço a homem algum. O anjo foi muito pentecostal na hora. O anjo falou para ela assim: o Espírito Santo virá sobre ti. A igreja remanescente, ela não precisa de manipulações humanas para dar certo. Ela precisa da descida do Espírito Santo sobre ela. Estamos no ano do chamado, e o Espírito Santo de Deus manda lhe dizer: o Espírito está descendo, está se movendo nessa noite, e a tua chamada não vai ficar parada e enterrada, porque ele desce. Você não precisa que o homem abra portas para você, não. Você não precisa de um padrinho, você não precisa de um conhecido. Tudo que você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. A IBTA nessa noite, ela se transforma no útero espiritual, na qual o Espírito Santo vai descer e te fazer gerar as coisas mais poderosas que você jamais sonhou na tua história, querido. Hoje o Espírito Santo vai fecundar espiritualmente. A esterilidade espiritual não vai mais ser na sua vida. Você vai voltar a pregar como você pregava. Você vai voltar a mexer com célula igual você mexia. Você vai voltar a ensinar igual você ensinava. Você vai voltar a ministrar no ambiente igual você ministrava. Você vai voltar. Tudo que você precisa é esperar a descida do Espírito. Diz o texto: se eu tão somente lhe tocar na orla. Posso ser profundo? Fala, pode. Vocês também querem saber de nada? Pode ser profundo? Fala, pode. Essa mulher, ela vivia no arraial para doente. Ela não poderia estar em convivência social. Ela não poderia estar em multidão. Só que, por que ela fala que vai tocar na orla? É muito mais profundo do que você imagina. Todo judeu, por costume, como está descrito no livro de Números, ele tinha que andar com um talite, e na ponta de um talite tinha uma coisa chamada tiz, ou tizit, se você quiser aportuguesar. Na ponta dele, esse tizit era chamado de franja. Era franja de 8 nós, 8 pontas e 5 nós. Essas franjas, essas pontas, elas tinham que ser das cores azuis. Cor azul porque a palavra, eles acreditavam que o mandamento vinha do céu. Então era como se eles carregassem uma palavra do céu. Então por onde eles andavam, alguém sabia: eles estão carregando a palavra que vem do céu. Quando essa mulher está no arraial dos doentes, ela está dizendo: se eu tão somente lhe tocar na palavra, eu serei curada. Tudo que você precisa é tocar na palavra, e tudo novo vai acontecer.
Toca na palavra e a libertação vem. Toca na palavra e o renovo vem. Toca na palavra e a unção vem. Toca na palavra e o ministério vem. Toca na palavra a mulher e o filho vem. Toca na palavra. Eu acredito, pastor Reinaldo, que em algum momento da vida dela, ela citou para ela mesma aquilo que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 2. Está escrito assim: vós que temeis o Senhor, nascerá sobre vós o sol da justiça, e na ponta das suas asas está a cura para todos os povos. Quando nós lemos esse texto no hebraico, nós vemos que a cura está na ponta das suas asas, se chama kanaf. Kanaf em hebraico é a mesma palavra transliterada para a orla da veste. Orla da veste significa ponta da asa, franja, extremidade. Então, quando a Bíblia está dizendo que na ponta de suas asas haveria cura, essa mulher tinha uma palavra que a sustentava. Oh meu Deus, no tempo de sangramento, o que você precisa não é se lamuriar, postar no Instagram, mandar indireta, fazer fofoca, não. No tempo do sangramento em que você está sozinho, tudo o que você precisa é se amparar em uma palavra. Eu imagino aquele dia que o fluxo estava mais intenso, aquele dia ela pensou em cortar os seus pulsos e falar assim: a minha vida já não tem mais sentido, não tenho porquê dar fim nisso, não tenho porquê eu continuar com isso. Por quê? Porque eu carrego uma palavra, mas no pior dia da sua vida, existe aquela palavra que foi liberada há muito tempo. Você não vai tirar a sua vida, porque na ponta da asa tem cura para os povos. Você não está aqui à toa, ó glória, você não está aqui à toa, você está aqui porque uma palavra tem te sustentado tem muito tempo, viu mulher? Você está aqui, homem, porque uma palavra foi liberada sobre a tua vida, e sobre essa palavra o Senhor te diz: você não vai parar. Calabaia sebe de Comanácia. Essa mulher amparada por uma palavra. Tudo que tem te sustentado é uma palavra. Essa mulher, ela dizia consigo mesma: se eu tocar na ponta da asa, eu vou ser curada. Tem que ser Ele, o sol da justiça tem que ser Ele, eu vou tocar nele. E ela foi. Mas quando ela vai, e perceba o detalhe, pastor, ela está sangrando por 12 anos, sim ou não, igreja? Ela está sangrando. Ela sangra por 12 anos, mas não morre. Sangra, mas não morre. Já viu uma pessoa que tem hemorragias constantes? Ela fica anêmica, ela perde ferro, perde propriedades. Pela ciência, essa mulher já tinha que ter morrido, mas ela não morreu. Tem muita gente que é assim: o que você está, por que você não parou ainda? Porque embora você esteja sangrando, você ainda não acabou. Continua sangrando, continua arrastado, continua quebrado, talvez continue com alguma enfermidade, continua com algum problema interno que você ainda não externalizou para ninguém, mas Deus está mandando te dizer: está sangrando, mas não morreu. Por quê? Tem uma palavra amparando. É a palavra que vai te amparar no tempo do seu sangramento espiritual, diz o Senhor. Ó glória, levanta sua mão, eu quero ser profeta. Eu profetizo em nome de Jesus que a palavra que você ouviu, ela vai te amparar nos seus piores momentos, ela vai te sustentar, vai te dar direção, e tudo vai dar certo. A palavra amparava, e quando a palavra amparava, ela foi escondida. Detalhe: sangrando, não morreu e não parou, e ainda foi atrás de Jesus. Se esse daqui não é você, eu não sei quem mais é. Porque tem muitas coisas que talvez você sofre calado. Essa mulher não podia externalizar, porque se ela fala, ela morria. Pela lei tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser identificada e apedrejada. Todo mundo ia fazer um afastamento dela. O sacerdote tinha que chegar, constatar e mandar apedrejar. Mas ela foi escondida. Quando você está escondido,
quando você está vivendo um tempo de secreto, um tempo mais anônimo, um tempo mais recluso, um tempo de retirada, tudo que você precisa é estar andando com uma palavra. Por que você quer apressar as coisas? Quando essa mulher vai tocar na ponta da veste, Jesus fala: opa, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Quando todo mundo está naquele afã da multidão, todo mundo está te apertando, como que você está perguntando quem que é? A mulher se identifica, mas não era para exposição. Jesus está querendo fazer um resgate. Está querendo fazer o quê? Jesus quer fazer um resgate com ela. Você vai entender o porquê. Porque Jesus fala para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Jesus podia ter chamado ela de qualquer coisa, de mulher, de santa. Jesus podia chamar ela pelo nome dela, mas Jesus se encarregou de chamar de filha. Pergunta para mim por quê? Porque Jesus está fazendo o resgate da paternidade nela. Porque ela não poderia estar em interação social nem com a sua família, pelo menos por 12 anos. E se o pai daquela moça, se o pai dessa mulher era muito religioso, ele também não queria mais contato com ela, porque ela era motivo de vergonha dentro de casa. Então ele cortava qualquer vínculo de paternidade com ela. Então eu imagino Jesus, eu conjecturo, Jesus olhando na menina dos olhos dela e falando uma palavra que ela não ouvia há 12 anos: filha, a tua fé te salvou. Detalhe, quando você abre no livro de Ruth, no capítulo 3, Ruth fala para Boaz assim: olha, lance sobre mim a ponta da tua veste, porque tu és resgatador. O que é isso, pastor? A canafe, a ponta da asa, a ponta do manto, a orla da veste, ela não traz somente cura, ela não traz somente direção, mas ela também traz resgate. Hoje a palavra está passando por aqui, oh glória, aleluia Jesus. Hoje a palavra está passando por aqui, e ela vai resgatar aquilo que se havia perdido. Já vai começando a trazer no coração o que precisa ser resgatado. Por quê? Porque a ponta da palavra tem poder de trazer de volta. Oh glória, tem um texto interessante que eu gosto, que fica no livro de Isaías: olha, vós que estão chorando por aqueles que saíram, vocês irão ver com seus olhos cheios de lágrimas, eles retornando por aquelas portas, diz o Senhor. A ponta da capa traz resgate. Aí nós vemos Jesus resgatando a paternidade. A Bíblia é maravilhosa, pastor Reinaldo, porque o começo da história é o começo de uma história de um pai e de uma filha. Nós sabemos que é uma filha porque fala, o nome do pai dela ainda é Jairo. Como Jesus não deixa nenhuma ponta solta, nós sabíamos que uma geração nova para ser levantada, ela tem vínculo com a paternidade, mas a geração remanescente perdeu o vínculo com a paternidade. Jesus está falando: isso não vai acontecer no meu ministério, eu vou resgatar a paternidade quebrada dela. Eu não sei quanto tempo você é órfão, talvez de pais vivos, mas o Senhor manda te dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho? Se ainda essa se esquecer, eu, o Senhor, jamais o abandonarei. É a palavra, é a mesma palavra, é a mesma rema, é aquela que estava no livro de Gênesis, quando o Senhor falou que haja, e o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. De repente, no meio dessa movimentação do Espírito Santo, houve a manifestação da palavra. Entende uma coisa? Só pode ter movido o Espírito Santo se também ter manifestação da palavra. Quando Deus disse haja, tudo aconteceu. Oh meu Deus, levanta a sua mão. Eu estou numa autoridade profética nessa noite, Jesus, não estou entendendo nada. Sobre essa autoridade profética eu profetizo: a manifestação da palavra, ela será oriunda da manifestação do poder de Deus na sua vida. Meu Deus, esse negócio não ajuda a gente não. Relógio. Escuta. Jesus faz o resgate. Jesus fala com ela. E naquele instante que Jesus está
falando, verbalizando, acontece uma coisa. Eu tenho quase certeza, pastor, que foi um parente que chegou lá. Por quê? Trouxe a notícia ruim. Ó, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Eu fico conjecturando, Jairo olhando para essa pessoa falando assim, é porque você não viu o que eu acabei de ver. Uma mulher que tinha 12 anos, que estava com uma hemorragia, estava sangrando, mas não morreu. Essa mesma palavra que levantou essa mulher, também vai levantar minha filha. Deus permite com que você veja pequenos milagres, para que a tua fé seja edificada aos poucos. Mas isso não vai parar a palavra de chegar até lá. Pastor, quem que é a palavra? É o próprio verbo caminhando. João capítulo 1, no início era o verbo, e o verbo era a palavra de Deus. Naquele instante, Jesus olha na menina dos olhos de Jairo e fala assim, não cremas, até somente. Porque tem palavras na multidão, a multidão toda lá. A notícia chegou para Jairo e para todo mundo que estava lá. Mas existem palavras que estão no meio da multidão, que elas são endereçadas especificamente para você. Crê somente e não temas. Só que o verbo chegou lá no lugar. Já estou caminhando para o final. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, estou brincando. Jesus naquele instante entra na casa de Jairo. Detalhe, já estava acontecendo um cortejo fúnebre, porque Jairo, por ser ministro do ambiente, Jairo, por ser um chefe de sinagoga, por lei, ele tinha que ter um cortejo fúnebre decente. Se uma parentela, se um filho, se uma esposa, se um irmão estivesse morrendo, eles tinham que fazer um cortejo fúnebre. Só que detalhe, Jairo não estava lá. Jairo saiu do ambiente que ele servia, se encontrou com Jesus, ele chega em casa, o povo está chorando. A primeira coisa que Jesus faz foi tirar todo mundo de lá de dentro. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele tira os emocionados de plantão. Primeiro ele tira os emocionados de plantão para entrar com quem tem constância. Ele estou com Pedro, Tiago e João. Naquele instante que ele entra lá, ele entra naquele quarto, e Jesus dá notícia, olha, essa menina não morre. Eu quero falar para você, os teus sonhos não precisam ser ressuscitados, porque eles não morreram, eles só estão dormindo. Mas a palavra que cura, a palavra que direciona, a palavra que resgata, veio despertar eles hoje. A mesma palavra que sustentou aquela mulher, sustentou Jairo também. E ministro do ambiente é assim, ainda que ele não veja o seu milagre acontecendo, ele não se aparta da palavra nem 1 milímetro para o lado. Jairo continuou do lado de Jesus. Eu quero falar para você, ministro do ambiente, ainda que você não veja algumas coisas acontecerem como você quer, não se aparte da palavra, porque dentro de pouco tempo, essa palavra vai se encontrar com a tua necessidade, e os teus olhos verão aquilo que o teu coração já recebeu de Deus. Jesus entra no quarto, e ele fala para a menina, menina, eu ordeno, levanta-te. Deus me falou uma palavra muito séria. Eu não sei como, mas a vida teve que dar um jeito de entrar naquela menina lá. Teve que entrar. Só que lembra, a mulher do fluxo de sangue é a remanescente que precisava ser curada. A menina, filha de Jairo, era a nova geração que precisava ser levantada porque estava doente. Pois eu estava lá em casa, e o Espírito Santo de Deus me visitou e disse assim, fala para a juventude. Cadê a juventude da IBTA? Levanta da sua cadeira aí, levanta, é profético, pode levantar. A juventude, de 0 a 100. É porque teve gente que me olhou assim, será que eu posso? Eu estava lá em casa, e o Espírito Santo de Deus me visitou. Fala para a juventude que ela estava para cair, mas esse ano eu levantei de volta. Calabachandarábia.
O Espírito Santo de Deus manda dizer, a juventude, a nova geração podia estar caindo num estágio de finalização, mas Jesus disse: eis que eu enviei um ministro. O ministro do lar sabe reconhecer quando a igreja tem necessidade. Quando o ministro entendeu a necessidade, ele disse: está na hora do meu espírito levantar quem estava caído. Oh meu Deus, você não está entendendo. Essa quinta-feira é uma quinta-feira do Senhor levantar aquele que estava caído. A vida está entrando dentro de você, e os teus olhos verão coisas novas, provenientes do poder de Deus. Quero chamar o louvor aqui, para parecer que o culto está acabando. Cadê o louvor? Quero orar por você. Fica de pé, já está de pé, fica de pé mesmo. Quando Jesus levanta a menina, cura, restaura, renova, ressuscita a menina, Jesus ele fala uma frase que me chama a atenção. Tinha que ser para crente: dê de comer essa menina. É Jesus dizendo: alimente os teus sonhos. Ressuscitar é com Ele, renovar é com Ele, levantar é com Ele, estruturar é com Ele. Agora dar de alimentar é com você. Ele pode até te entregar. E detalhe, Jesus nunca te entrega da mesma maneira que você deixou para Ele. Você leva para Ele de um jeito, Ele te entrega de uma forma diferente. Esse aleluia me animou. Meu Deus, Ele está te entregando diferente da forma que você entregou. Pode não suprir as suas expectativas, na verdade vai superar elas. Você trouxe talvez um negócio todo quebrado. É Jesus dizendo: não, por esses dias eu vou surpreender, porque o meu poder vai te devolver de uma maneira diferente. Talvez você só está trazendo contextos quebrados, contextos mortos para a mão dele, mas Jesus manda dizer: eu vou te entregar de um jeito diferente. Pastor, deixa isso melhor. Eu deixo muito melhor. Jesus ele participou de 3 funerais em todo o ministério dele. Se a gente quiser considerar 4, a gente conta com dele. Jesus teve no funeral do filho da filha de Jairo. Jesus teve no funeral do filho da viúva de Naim. E Jesus teve no funeral de Lázaro. Você consegue perceber o detalhe? Que a Bíblia é poderosa. Um funeral foi na casa, foi no começo. O outro funeral foi no caminho, com o filho da viúva de Naim. E outro funeral já foi no final, já no túmulo. O que é isso? A palavra, ela é o início, ela é o fim. Ela é o alfa, ela é o ômega. Aquele que começou fazendo vai terminar. Oh, Deus do céu. Aquele que começou fazendo, aleluia, ele vai terminar também. Oh glória. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender. A mesma palavra que fez no passado, ela também faz no presente. Deus é Deus na sua vida. Sai do seu lugar correndo, vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. Oh meu Deus. Olha Maia súpia. A presença está aqui nessa noite. Você que precisa, com que a palavra resgate. Você que precisa, com que a palavra cure. Você que precisa, com que a palavra levante. A palavra se fez manifesta nessa casa. Tem coisas novas acontecendo aqui. Tem um espírito de vida rondando essa casa. Tem um espírito de vida rondando aqui. Oh glória. Não vai permanecer do mesmo jeito. Não vai não, não vai não, não vai não. A vida é minha, a vida é minha, a vida é minha. Tudo está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle. Ele não está se atrasando. Ele está apenas indo na maneira que ele quer. Mas ele veio para te encontrar nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fala para ele o que é que está sangrando dentro de você. Fala para ele o que é que está machucando você. Fala para ele aquilo que está te movendo, aquilo que te trouxe nessa noite. O verbo tem resposta. O verbo tem resposta. Abra a boca, santo. Abra a boca, o eterno está aqui nessa noite. Os ministros que servem ao ambiente podem ficar na liberdade de ministrar. Os ministros que servem a casa podem ficar na liberdade, porque o Espírito te dá autoridade nessa noite.
tem glória, Jesus. Não é uma quinta-feira qualquer. Tem glória. Tem glória. Oh, glória, Jesus. Eu não sei que palavra de maldição que foi derramada sobre você, mas o verbo veio quebrar. Voz me põe de pé, corro. Tá sangrando, mas não morreu. Tá sangrando, mas não acabou. Tá sangrando, mas ainda você está de pé. É a palavra. Já tem gente sendo tocada, olha aí. Já tem gente que está recebendo. Você vai dar lugar? Você vai dar lugar? Você vai dar lugar? A palavra já está aqui nessa noite. Ela está passando, toca no manto. Ó remanescente, toca no manto. Ó remanescente, toca na palavra. Ó remanescente, toca na palavra. Para ti, corro para ti, corro para ti. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Jesus. Olha aí. Olha aí. Olha como Ele faz novas. Olha como Ele faz novas. Corro para ti, corro para ti. O amor perfeito que tira o medo das trevas me guia para Vai sendo tocado, vai sendo alcançada. Oh, vai sendo curado, homem. Vai sendo tocada, moça. Ele resgata. Oh, Ele resgata. Resgata, resgata. Mais. Oh, em nome de Jesus ser tocado. Oh, em nome de Jesus ser tocada.